Amém. Seja bem-vindo ao estudo Em Busca da Verdade. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, nesse módulo, amados irmãos, concluir a dispensação da lei. Nesse momento, nós vamos pegar agora o finalzinho da dispensação da lei, no qual nós, na aula passada, no módulo passado, nós falamos sobre o estudo do tabernáculo. Iremos agora concluir essa dispensação e já iniciar a nova dispensação, que é a dispensação da graça. Olhando aqui para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui os livros do Novo Testamento. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você vai agora nesse momento para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós vamos ter aqui ampliado a vista geral do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Então, no Antigo Testamento, nós estudamos uma busca constante a um caminho perfeito. E a Bíblia, ela nos diz que os profetas indagaram e procuraram diligentemente achar a salvação que nós gozamos dela hoje. E mesmo os anjos anseiam ver o desenrolar da salvação dos santos. E o Antigo Testamento foi o mestre em nos guiar para Cristo. Isso mesmo, no Antigo Testamento nós vemos profecias relacionadas à vinda do Messias. Deus afirmou um novo testamento com os seus filhos. E de Mateus a Apocalipse, no qual nós vamos estudar a partir de agora, encontraremos a revelação desse testamento. Então, no Novo Testamento, nós estamos vendo agora a visão geral do Novo Testamento. Está aqui nas minhas mãos o catálogo, mas você está vendo esse catálogo ampliado aí na tela, certo? Do vídeo. Nosso irmão Cláudio Filho está nos auxiliando aqui na técnica, juntamente com o auxiliar irmão Silvio. E nós estamos aqui vendo a vista geral do Novo Testamento, que é dividido em 5 partes. Isso mesmo. Nós vamos ver aqui que o Novo Testamento tem 27 livros. São 27 livros, são 8 autores. Você sabia que o Novo Testamento foi escrito por 8 autores diferentes e também foi escrito num período de 100 anos. Isso mesmo, num período de 100 anos. O Novo Testamento tem 27 livros. Nós vamos ver aqui que os primeiros 4 livros, eles são conhecidos como os Evangelhos. Eles nos dão um histórico dos fatos da vida de Cristo. E também os Evangelhos nos ensinam a conhecer quem é Jesus. Nos ensinam a amar a Jesus, nos ensinam a nos motivar, a nos tornar cristãos. Os evangelhos também são considerados parte do Novo Testamento, mas o período onde abrange os evangelhos está sob ainda a dispensação da lei. Isso mesmo. Vou repetir, os evangelhos fazem parte do Novo Testamento, mas o período que abrange os evangelhos ainda está sob a dispensação da lei. Então, este foi um período transitório, um período de preparação para uma nova dispensação que se inicia, nós vamos estudar na próxima aula, que essa dispensação, ou melhor, hoje mesmo nós vamos estudar, que essa dispensação, ela se inicia no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Temos também um livro de história, é o livro de Atos, o livro da fundação da igreja, que conta a história da igreja. O livro de Atos nos diz como nos tornarmos cristãos. Este livro contém o registro e a declaração da nova vontade de Deus com relação ao homem. E Atos dos Apóstolos é claramente um livro da história da igreja primitiva. A igreja não é do homem, mas de Cristo. Lucas, companheiro de Paulo,
foi quem escreveu este livro. Então, depois, nós vamos ter as epístolas. São aqui várias cartas escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago. Nós vamos encontrar as epístolas que dão instruções de como viver a vida cristã. Elas foram escritas para pessoas que já eram cristãs. Portanto, não há nelas qualquer orientação sobre como tornar-se um cristão, mas sim há conselhos de como manter essa vida de cristão no altar, como viver em santidade na presença do Senhor. Os seus destinatários eram pessoas que já tinham nascido de novo, já tinham nascido da água e do Espírito, conforme é ensinado na doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2 e versículo 38. O apóstolo Paulo, ele escreveu 14 dessas cartas, chamadas epístolas de Paulo. As outras 7 epístolas foram escritas por Pedro, Tiago, Judas e João. E há apenas um livro de profecia no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Está vendo lá o último livro lá, livro de profecia, livro de Apocalipse. Ele foi escrito pelo apóstolo João. Então, são 27 livros, 8 autores, 100 anos que cobre os escritos dos livros do Novo Testamento. Qual a importância do Novo Testamento para mim, para você? A importância do Novo Testamento se destaca mais quando nós notamos que de Gênesis a Malaquias estão compreendidos 4.000 anos, ao passo que o Novo Testamento cobre um pouco mais de 100 anos. Então, parece que o Espírito Santo ele acelera agora as coisas. Parece que o Espírito Santo agora, irmão Cláudio, tem pressa. Parece que o Espírito Santo agora, auxiliar Silvio e amados irmãos que estão conectados conosco através do nosso canal no YouTube, tem pressa em escrever esses livros. Até porque o Novo Testamento, ele compreende, como nós já falamos, o final da dispensação da lei, compreende a dispensação da graça e também a dispensação do milênio. Nós vamos agora mudar de página. Nós vamos agora para a página em que está escrito a lei continua. Estamos aqui com o nosso catálogo nas mãos e nós podemos ver que no início do Novo Testamento surge um profeta. Que profeta foi esse? Ele foi profetizado pelo profeta Isaías, que esse profeta iria surgir. Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas no ermo. E esse profeta apareceu pregando a palavra de Deus no deserto. Então, 4 séculos de silêncio se passaram. Nossa última lição terminou com a restauração do remanescente de Jerusalém. Então, nós tivemos 400 anos de silêncio. E durante esse período, nenhum profeta se fez ouvir. E nenhuma literatura inspirada foi escrita. Muitas mudanças nos hábitos, costumes e pontos de vista dos judeus, dos religiosos judeus, ocorreram durante esse período. Seus sofrimentos sobre o domínio estrangeiro intensificaram sua esperança no Messias prometido. E eles ansiavam pela vinda desse Messias. Até porque eles passaram a viver sobre o império, sob o poder do império romano.
Então eles ansiavam que surgisse ali um defensor, o Messias viesse com espada na mão para guerrear contra os romanos, para que eles fossem livres do domínio romano. Mas o propósito de Deus de que os judeus fossem um modelo de nação e um exemplo para as nações pagãs ao seu redor acabou se alterando. Agora o propósito era usá-los para preparar o caminho para o Messias, que na verdade sempre foi o seu principal propósito. Então, o poder também do mundo também se alterou. Durante este tempo, quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, o mundo era governado pelos babilônios. Durante 70 anos de cativeiro, os medos persas também começaram a governar também. E aí governaram até 331, escute bem, os medos persas governaram até 331 antes de Cristo. E então a Grécia surgiu e predominou sobre o mundo, cerca de 100 anos após a queda da Grécia. Os judeus também tinham um estado independente sob o domínio dos macabeus, que era uma família sacerdotal de governantes. E no ano 63 a.C., os romanos, eles então chegaram ao poder. E aí Júlio César tornou-se imperador de Roma. Depois de sua morte, da morte de Júlio César, Herodes o Grande foi feito rei dos judeus. Então, para conseguir o apoio dos judeus, ele construiu muitos edifícios públicos, incluindo um novo templo, aquele que era usado nos dias de Jesus. Este foi o mesmo Herodes que matou os meninos de Belém depois do nascimento de Jesus. Houve então 5 homens na dinastia herodiana. Então aqui nós vimos aqui um pequeno relato da história, do que ocorreu até o surgimento de João Batista. Porque embora Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, tenha anunciado que um mensageiro seria enviado para preparar o caminho para a vinda do Redentor, e Isaías também tivesse dito que haveria uma voz clamando no deserto para preparar o caminho do Senhor, ainda assim os judeus estavam quase que totalmente desatentos. Vejam só, os judeus ficaram desatentos com o cumprimento das profecias. Isso mesmo, Isaías profetizou em Isaías 40, versículo 3, e Malaquias em capítulo 3 e versículo 1 de Malaquias. E aí surge quem? João Batista. João Batista, então, foi enviado para preparar o caminho do Senhor para a primeira vinda de Jesus Cristo. Mensageiros estão sendo enviados exatamente agora, assim como João Batista foi enviado aos lares para também falar, anunciar a proximidade do retorno de Jesus Cristo para a sua igreja, mas também muitos estão ficando desapercebidos. Eu, você, que é a igreja do Senhor, também fomos enviados para anunciar a volta de Cristo, a vinda do Senhor. E quantos também não estão desatentos? Mas João Batista, ele cumpriu a sua missão. Ele não se importou se alguém estava desatento. Ele cumpriu a sua missão. E o nascimento de João Batista, ele já tinha sido anunciado por um anjo. Zacarias, o seu pai, que era sacerdote, numa ocasião em que estava ministrando no templo, isso está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, ele recebeu uma mensagem do anjo, dizendo que Isabel, a sua mulher, ela daria à luz a um filho, a quem ela daria o nome de João, e muitos então se regozijariam no seu nascimento. Depois de 6 meses, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, que foi e falou com João Batista
com Zacarias no templo, anunciando o nascimento de João Batista, também apareceu a uma virgem de nome Maria. Foi até a cidade de Nazaré e lá anunciou o nascimento do Messias. E aí, desde o dia em que João começou a pensar, começou a ser ensinado e a negar-se a si mesmo, seu pai tinha sido instruído pelo anjo que seu filho seria um mensageiro de Deus, um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E aí, o que João Batista então pregava? Nunca houve um grande testemunho sem uma grande convicção, não é verdade? João Batista abalou o mundo com as suas convicções. A falta de convicção hoje, ela ameaça matar a pregação em nossos púlpitos. João pregou como quem prega falando com autoridade, porque João pregou que o reino de Deus estava próximo e que os homens deviam se arrepender de seus pecados e serem batizados, e que Cristo, o Messias, estava prestes a vir. Pregou que esse Messias seria a esperança do mundo. E nós podemos também agora estudar um pouco sobre o nascimento desse Messias, a esperança do mundo. 6 meses após o anúncio do nascimento de João Batista, foi dito a Maria, pelo mesmo anjo, que ela conceberia e daria à luz um filho, que seria o tão esperado Messias. Maria foi honrada, foi a mais honrada das mulheres, porque dela ia nascer aquela semente prometida que seria o Salvador do mundo. Pela divina concepção, ela teria um filho, que ela deveria chamar de Jesus, que significa Jeová Salvador. Então, antes deste acontecimento, Maria estava prometida em casamento, nós sabemos, a um homem piedoso chamado José. Assim que soube que ela teria um filho, ela partiu imediatamente para visitar sua prima Isabel, que seria a mãe de João Batista. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê estremeceu em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Vejam só, né, como aquela criança que estava no ventre de Maria, ela já dava sinais de que ela tinha um poder incomensurável, porque em Colossenses 2:9, a Bíblia diz que porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade estava habitando dentro daquele bebê, dentro daquela criança que cresceu. A Bíblia diz que cresceu em sabedoria, em estatura, e foi o veículo pelo qual Deus veio até a terra, pelo qual Deus se humanizou. E aí, com 30 anos, Jesus inicia o seu ministério e ele vai logo de encontro a quem? A João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. Então, o batismo de Jesus, ele pode também aqui nos dar aqui um pouco de uma mensagem, né? Porque a Bíblia silencia a respeito da vida do Senhor Jesus, desde a época em que Jesus visitou Jerusalém aos 12 anos, até a época que ele partiu para Nazaré para ser batizado por João, no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos. Entretanto, nós podemos ter certeza de que sua mãe o ensinou a obedecer às leis de Deus, e ele provavelmente frequentava as escolas da sinagoga quando menino, porque seu uso mais tarde de citações do Antigo Testamento sugere uma constante preocupação com as Escrituras desde quando ainda era criança. Eu não sei se os irmãos que estão nos assistindo
Já ouviram falar nos anos obscuros de Jesus? O que foram os anos obscuros de Jesus? Os anos obscuros de Jesus são os anos que não são revelados pelas Sagradas Escrituras. Não aparece escritos falando sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus, mas o que nos dá a entender é que, mesmo durante sua infância e adolescência, Jesus também fez milagres. João, ele escreve no final do Evangelho de João que se todos os milagres que Jesus fez e realizou quando esteve na terra fossem escritos, nem todas as bibliotecas no mundo caberiam fatos sobre os relatos desses milagres. Então, muitos querem contestar o que Jesus fez, Jesus pecou nesse intervalo. Então, a palavra de Deus, igreja, ela diz que as coisas reveladas são para nós, para os homens, mas as que ainda não foram reveladas, elas são de Deus. Deus não permitiu que fosse revelado acerca desse assunto, mas nós podemos ter a certeza de que Jesus se manteve íntegro, Jesus se manteve santo até o último dia que ele esteve aqui na terra, até o dia que ele foi crucificado naquele Calvário. Jesus, como homem, ele se manteve santo, íntegro. A Bíblia diz que logo após o batismo dele, logo após o seu batismo, houve a preparação no deserto, onde ele foi levado pelo Espírito para ser tentado naquele deserto. E aí, em meio àquela tentação, surgiu Satanás, que o tentou, e por 3 vezes Jesus resistiu usando a palavra de Deus. Então, nós podemos aprender, tirar uma lição, que nós podemos vencer sim as tentações, mas usando a palavra de Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós devemos fugir da prostituição. Nós devemos nos manter longe do lugar onde está o pecado, do cenário onde está o pecado. Jesus, ele sempre manteve, durante aquela tentação, uma distância entre ele e o tentador. Ele usou a palavra de Deus como ferramenta para resistir à tentação. Olha a importância que nós temos de estudar a palavra de Deus. Olha a importância que nós temos de estar afiados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e nos dá a condição para vencer todas as tentações. E aí nós sabemos qual era a condição religiosa que os judeus estavam. Nós sabemos qual era a condição religiosa em que os judeus permaneciam. E Jesus veio para ensinar a palavra de Deus. Ele veio para pregar a verdade. E o que a palavra de Deus diz? Usando aqui as palavras do Senhor Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles judeus, eles precisavam conhecer a verdade porque eles estavam esperando um Salvador com espada na mão, uma espada para cortar, para matar, uma espada afiada. Mas a espada com que Jesus ele veio aqui na terra foi a espada do Espírito, a palavra de Deus, no qual, através da palavra de Deus, Jesus pregou para toda aquela nação judaica. Jesus realizou grandes milagres. Jesus, no meio daquela geração incrédula, Jesus poderia ter operado muito mais milagres. Foi em cidades impertinentes, que não tinha nenhuma fé, não tinha uma atmosfera propícia para que Jesus operasse milagres.
Ele chega até a falar dessas cidades impertinentes, quando ele estava com um diálogo com o cego. E então, ali Jesus, em seu ministério terreno, realiza prodígios, maravilhas, traz vista aos cegos, cura homens leprosos. A Bíblia diz que também Jesus, ele também levantou paralíticos. Mas o propósito de Jesus não era curar, o propósito de Jesus não era somente curar, não era somente ali dar vista aos cegos, mas o propósito de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. O ministério de Jesus, ele foi acompanhado de pregações informando ao homem como o homem deveria ser salvo. E nós podemos olhar para os evangelhos, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver Jesus sempre apontando para o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus sempre apontando para um plano de salvação. Nicodemos, ele queria saber como ele poderia se salvar. Jesus, ele então explicou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Nascer da água simboliza ser batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nascer do Espírito simboliza receber o Espírito Santo como evidência de falar em outras línguas. Aquele que não nascer da água e do Espírito, são palavras de Jesus, não pode ver o reino de Deus. E porque Jesus falou a verdade, porque Jesus pregou a verdade, Jesus foi odiado pelos judeus, Jesus foi perseguido, eles queriam de todas as formas que Jesus caísse, tropeçasse em palavras, mas da boca de Jesus, diz o profeta, não saiu nenhum engano. Isaías, no capítulo 53, profetiza a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Messias como um cordeiro mudo que foi para o matadouro, e perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus foi levado para o matadouro. Nós sabemos que houve uma conspiração para encontrar erro em Jesus e nunca encontraram. O próprio Pilatos, diante daquele julgamento, ele lava as suas mãos. Ali ele quer se ausentar de toda a culpa relacionada ao Mestre, ao Senhor Jesus Cristo, porque ele viu que naquele homem não havia erro algum, mas tudo estava escrito, tudo era um plano de Deus. Jesus, ele não podia se desviar do propósito que era o Calvário. Por que o Calvário? Porque o Calvário foi escolhido por Deus para ser o plano para a minha e para a sua redenção. O Calvário estava preparado desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Lá em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Calvário já era vislumbrado por Deus. Deus já tinha preparado aquele plano. Deus já tinha preparado o Calvário. E aí, o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que é crucificado entre salteadores. E a palavra de Deus diz que Jesus, naquela sexta-feira, ele dá um brado de estar consumado. E esse brado de estar consumado, ele é um brado que nos dá a liberdade. É um brado que nos dá a autoridade agora de nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos. Porque quando Jesus, ele brada, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e
o povo agora tinha livre acesso para entrar nos santos dos santos. Nós aprendemos que somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar nos santos dos santos. Agora, através do sangue de Jesus, nós somos sumos sacerdotes. Nós podemos entrar agora no santo dos santos. E Jesus, ele confia ao apóstolo Pedro, no seu ministério terreno, as chaves do reino, para que ele abrisse agora a porta para a salvação. Não somente os judeus, mas agora samaritanos e também gentios. Agora poderiam ter direito à salvação. Vemos durante os evangelhos os passos para a morte de Cristo, né? Vemos Jesus no jardim de Getsêmani orando. A Bíblia diz que lá no jardim de Getsêmani o seu suor, as gotas, se transformavam em sangue. Tamanho era o estresse que o pecado, o meu e o seu pecado, estava causando sobre Jesus. Ele é preso, ele é julgado, e aí ele vai ao Calvário, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E então nós chegamos aqui à última página do nosso catálogo, onde nós temos aqui a crucificação. E o que é a crucificação? A crucificação, ela é o julgamento da lei. A lei termina agora em julgamento do pecado no Calvário. Agora, o pecado, ele no Calvário, o Senhor, então, através do Calvário, ele aniquila de uma vez por todas o pecado. Ele aniquila de uma vez por todas. E então, nós sabemos que Jesus é sepultado, é rolado uma pedra enorme para impedir. Olha a intenção, aquela pedra enorme não é para impedir que Jesus saísse. Aquela pedra enorme que foi rolada ali na porta daquele sepulcro, sabe para que era? Era para impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo. Olha o pensamento daqueles homens. Eles queriam impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo de Jesus e então espalhassem por aí que ele tinha poder. Eu creio que aqui no meu humilde pensamento, que aqueles homens, eles já sabiam que Jesus tinha poder até para ressuscitar. E ali eles colocaram guardas ali na porta daquele sepulcro, mesmo com aquela pesada pedra que foram enrolada ali na porta daquele sepulcro, colocaram ainda aquela forte guarda para guardar. Mas a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu. E a palavra de Deus diz em João capítulo 20, versículo 29, que bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu e você, nós somos bem-aventurados. Nós não vimos a ressurreição, mas hoje nós cremos na ressurreição. Nós cremos num Cristo ressurreto. Graças a Deus pela ressurreição. Porque através da ressurreição, Jesus venceu a morte. Sem a ressurreição, nós não temos um túmulo vazio em Jerusalém. Porque se nós formos em Meca, nós vamos ver lá que há um túmulo daquele grande líder muçulmano, Maomé. Está lá o túmulo e está escrito: aqui está os restos mortais de Maomé.
Se nós formos na França, aonde está o túmulo de Allan Kardec, que é o líder do espiritismo no mundo, está escrito também: aqui está os restos mortais de Allan Kardec. Mas vamos a Jerusalém, façamos uma viagem até Jerusalém, nós vamos encontrar o túmulo, ele está lá, mas está escrito: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Sem a ressurreição, a história do Evangelho é um mito. Sem a ressurreição, o que o apóstolo Paulo diz? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é o quê? É vã. Sem a ressurreição, eu não estaria aqui ministrando o estudo em busca da verdade. Você não estaria aí. Essa equipe aqui maravilhosa também não estaria aqui. Seria vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, estamos orando a um Salvador morto e levando pessoas a acreditar em alguém que ele não existe. E se ele não ressuscitou, então ele não era Deus. Mas Jesus é Deus. Jesus venceu a morte. Jesus, ele ressurgiu dos mortos. E como diz aquela letra daquele hino das harpas cristãs, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer que a palavra de Deus é verdadeira. Faça uma pesquisa, você, amigo, que acompanha o estudo em busca da verdade, faça uma pesquisa depois, uma pesquisa extra, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Arqueólogos têm comprovado isso. A história comprova isso. O calendário, ele diz que são 2020 anos após Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela interferiu até no calendário. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é real. E a sua vinda também. Porque após a sua ressurreição, Jesus apareceu no espaço de 40 dias para os seus discípulos, que estavam desanimados, que estavam desapontados. Mas Jesus apareceu para eles, com o corpo ressurreto. Tomé mandou um recado dizendo: olha, se eu não ver ele, tocar nas suas feridas, eu não vou crer. Tem gente, né, que tem que ver para crer. E aí Jesus aparece para Tomé, diante de Tomé, mostra as suas mãos e diz: Tomé, toca aqui. Sabe qual foi a reação de Tomé? Tomé, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que Jesus era Deus, porque a ressurreição não faz de Jesus meramente um homem, não faz de Jesus meramente uma segunda pessoa, não faz de Jesus qualquer uma divindade, não. A ressurreição faz de Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Logo após isso, Jesus dá instrução aos seus discípulos, dizendo: olha, vão para Jerusalém. Lá em Jerusalém, vocês fiquem lá. E vocês vão ser revestidos de poder. Jesus sopra sobre eles e diz, isso está escrito em João capítulo 20, versículo 22, recebei o Espírito Santo. E ali, aqueles homens entendem que eles precisam do Espírito Santo, eles precisam do vento do Espírito, eles precisam do alento do Espírito Santo para pregar. Jesus diz: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome,
Vocês, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tudo deveria ser feito no nome do Senhor Jesus. Jesus deu a eles autoridade no seu nome. E olha o que Paulo escreve. Ele escreve dizendo que tudo que é feito por obras, por palavras, faça no quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, estão todas as prerrogativas e autoridade do Deus Jeová está no nome do Senhor Jesus. Quando eu uso o nome do Senhor Jesus, eu estou usando um nome poderoso, que nele estão todas as prerrogativas do Deus do Antigo Testamento. O Jeová Deus, que é o Deus da provisão, o Jeová que é a justiça nossa, o Jeová que é a nossa bandeira, o Jeová que é o nosso pastor. Quando eu uso o nome do Senhor Jesus, eu tenho toda essa autoridade. E aí os discípulos, naquele momento, eles começam a ver Jesus subindo aos céus. Talvez aqui naquele momento eles ficaram um pouco sem esperança, mas um anjo apareceu e disse: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Estão ficando sem esperança. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará nas nuvens. Ele voltará. E com aquela mensagem, com aquela fé, com aquela esperança, eles foram para o cenáculo. E aí vai se iniciar a dispensação da graça. Os discípulos vão para Jerusalém esperar o Espírito Santo. Em Atos 1:5 está escrito: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Palavra de Jesus. Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em João 14, Jesus já tinha falado sobre a vinda do Espírito Santo. João 14:26: mas o Espírito Santo, em que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará ensinar todas as coisas. E aí inicia, irmão Cláudio Filho, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, que se inicia com o derramar do poder de Deus. Se inicia aqui a era da igreja. 120 pessoas estavam naquele cenáculo. Entre essas 120 pessoas, quem estava lá? A mãe de Jesus. E agora eu quero refutar muitos que pregam, dizem que Maria é um Deus. Maria tem poder. Eu quero dizer que Maria foi uma mulher muito bem-aventurada. Dentre as mulheres foi uma mulher escolhida por Deus. Mas Maria não é uma divindade. Maria não tem poder. Maria foi agraciada por Deus. Sim, mas Maria precisava também do Espírito Santo, assim como eu e você precisamos. Ora, se Maria, o veículo que Deus usou para chegar na terra através do Filho, Jesus, precisava do Espírito Santo, porque eu e você não precisamos buscar esse poder? Porque eu e você não precisamos buscar desse dinamite que é o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Porque a palavra poder, em Atos 1:8, é traduzida no grego como dínamos, dinamite. E dinamite é algo que é usado para implodir prédios, para destruir estruturas. E é esse dinamite que Deus ele quer dar a mim
e a você para destruir as obras do diabo, para destruir fortalezas espirituais do mal. Esse dinamite que aquela igreja da era apostólica recebeu, eles saíram cheios do Espírito Santo. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 2, quando de repente veio do céu um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos eles, no versículo 4, diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ora, naquele dia, habitava em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo, que falavam várias línguas, turistas que vinham para o templo, religiosos que vinham para o templo, e eles se surpreenderam, eles ficaram pasmados. Como é que aqueles homens, eles nunca tinham ido aos seus países, estavam falando na sua língua original, estavam falando das maravilhas de Deus. Naquele dia do derramamento do Espírito Santo, Deus também derramou dos dons espirituais. Aqueles homens foram poderosamente usados em profecias, foram usados em dons de variedade de línguas, começaram a falar vários dialetos, e aqueles homens ficaram todos pasmados. Uns diziam que eles estavam embriagados, mas aí Pedro toma a palavra. Lembramos que Pedro foi por Jesus designado para que ele, então, com as chaves do reino, abrisse a porta da salvação para os judeus, samaritanos e gentios. E ali naquele momento Pedro usa da autoridade que lhe foi concedida e responde à pergunta daqueles homens. Combate o que aqueles homens disseram. Olha, eles não estão embriagados, sendo a 9ª do dia. Eles não estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia, mas esses homens, eles estão cheios do Espírito Santo. Começa a pregar e a falar. Começa a falar que o profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali aqueles homens foram compungindo-se em seu coração ao ouvir aquela poderosa mensagem de Pedro. E eles disseram: que nós faremos, varões e irmãos? Qual foi a resposta de Pedro? Atos 2:38. O plano de salvação: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o primeiro passo: arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos conservar uma vida de arrependimento na presença de Deus. Eu peço perdão até pelos pecados que eu não cometi, porque todos os dias eu preciso do perdão de Deus. O salmista diz, nas suas palavras, quando escreve os salmos: Senhor, expurga os meus pecados, me lava com esopo, ficarei limpo. Precisamos conservar o coração sempre arrependido na presença de Deus. E qual o segundo passo após o arrependimento? É o batismo nas águas, que deve ser praticado por imersão. Porque Paulo escreve em Romanos que nós fomos sepultados com ele no batismo. Tem muita gente praticando aí o batismo erradamente. Eu vi um vídeo que estava circulando essa semana em alguns grupos de um batismo realizado por uma igreja, em que as pessoas, elas próprias mergulhavam as suas cabeças dentro de baldes. E ali o líder religioso usava uma fórmula e concluíam ali que eles estavam batizados. Não.
O batismo é por imersão, sepultamento de pecados. Quando alguém vai sepultar alguém no cemitério, chega lá, coloca ali aquele esquife, aquele caixão, e apenas aquele coveiro ou alguém joga um pouco de terra com a pá no caixão e vai embora? Não. O sepultamento tem que cobrir completamente aquele caixão. Da mesma forma é o batismo. A palavra batismo, ela vem do grego, que é imergir, mergulhar. O que acontece mais à frente em Atos, quando Filipe se encontra com o eunuco? O eunuco diz para Filipe, após ouvir a explicação sobre o capítulo 53 do profeta Isaías, no qual ele estava lendo, e ele então pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? Filipe então diz: nada. Aí ele diz: eis aqui a água, e ambos desceram as águas, e ele foi batizado. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Então, segundo passo, batismo nas águas, mas tem que ser praticado usando o nome correto. Qual é o nome correto? Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. É no nome. Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo que eles deveriam batizar no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Não eram 3 títulos, mas no nome. Está no singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Jesus ele disse em João 5,43: eu vim em nome de meu Pai. Isaías disse em Isaías 9, versículo 6: o nome dele será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. João disse para aqueles que estavam ali em João 14,6, disse para Felipe: Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que dizes tu? Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo contigo e não me tendes conhecido? Não me tendes visto? Qual é o nome do Filho? Jesus. E o Espírito Santo tem nome? Espírito Santo é um título. Espírito Santo é um título dado ao Espírito de Deus, que é santo. Mas qual é o nome do Espírito Santo? Em João 14,6, Jesus revela que o Pai enviaria o Espírito Santo no seu nome. No seu nome. O nome de Jesus é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, aqueles homens foram batizados, receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que naquele dia se agregaram à igreja quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas foram salvas, foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula, no próximo módulo, nós vamos continuar com a dispensação da graça e nós vamos estudar a importância do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos estudar a importância do terceiro passo. Lembramos que o primeiro passo é arrependimento. O segundo passo, batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro passo é o recebimento do Espírito Santo. E eu quero contar com você para o próximo módulo. Nós estamos concluindo no próximo módulo a dispensação da graça e também iniciando a dispensação do milênio. Então,
estamos perto de completar todos esses módulos do Em Busca da Verdade, que tem um tema. Ao abrir a sua Bíblia, abra o seu coração. E eu tenho certeza que após você estudar todos esses módulos, eu tenho certeza, nosso intuito principal aqui é despertar o seu desejo para estudar a palavra de Deus, para conhecer mais de Deus, para praticar o Evangelho, para também levar esse conhecimento também a outras pessoas. Por isso, eu lhe peço, compartilhe, curta os nossos vídeos, faça aí uma propaganda legal aí do Em Busca da Verdade, porque eu tenho certeza que vidas precisam ser alcançadas. Então eu agradeço a tua companhia. Nesse momento nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, agradecer a Deus por tudo. Vou orar por você, vou orar pela sua família, orar pelo seu lar, pelos seus negócios, no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, nós te engrandecemos, te agradecemos pela oportunidade que temos de aqui, através desse canal, que o Senhor nos deu graça de abrir, nos deu sabedoria para abrir esse canal no YouTube, para compartilhar a tua palavra. Eu tenho certeza que a tua palavra está chegando a lugares em que nós nunca fomos, talvez nós nem iremos um dia, mas a tua palavra está chegando através da rede mundial de computadores, a internet. E eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar, há de recompensar toda essa equipe que trabalha conosco para fazer aqui o Em Busca da Verdade, as transmissões. Oh Deus, que o Senhor abençoe também todos os nossos espectadores, aqueles que estão sempre nos acompanhando através desse canal. Abençoe a sua vida, o seu lar, abençoe a sua família, os seus filhos, os seus empreendimentos, os seus negócios. Que uma bênção especial seja concedida para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agora me despedir de você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo módulo, em nome de Jesus.